assim, para a gente aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui, e aí a gente vai recebendo as perguntas da plateia. Então, você mencionou essa questão das citações, achei muito bom que você incluiu isso na sua apresentação, porque quando a universidade pública é criticada, a gente defende a universidade pública citando que ela é a grande produtora de conhecimento científico e etc. Né? 95%, é esse número que tem sido muito citado, da ciência brasileira vem das universidades públicas. Mas aí os críticos dizem, tá, produz muito em quantidade, mas a qualidade deixa a desejar. Então, estão produzindo um monte de coisa, mas de qualidade duvidosa. Como é que vocês enxergam isso e né, contra-argumentam com relação a esse questionamento da qualidade? Alicia, por favor. Eu acho que, com certeza, a gente sempre pode melhorar em qualidade, com certeza a gente precisa melhorar em qualidade. A gente tem uma quantidade de publicações muito grandes, na verdade, a USP é uma das 10 universidades do mundo que mais publica trabalhos científicos, mas a gente poderia ter trabalhos de mais qualidade e mais visibilidade. Eu acho que a gente tem que cobrar isso de nós mesmos como cientistas. Épocas de crises econômicas podem ser boas para a gente revisar as nossas estratégias, e inclusive para pensar em estratégias de melhorar-se a qualidade com o financiamento que a gente tem. Então, eu acho que isso são questionamentos que a gente precisa ter em cima de como melhorar a qualidade. Um dos grandes problemas que eu vejo no Brasil para melhorar a qualidade é que o Brasil é muito igualitário em como ele trata tanto seus professores quanto seus estudantes. Ele não premia muito aquele estudante, aquele professor que é excepcional na sua produção. E eu acho que premiar é super importante para você trazer as pessoas para frente. Então, a gente, se pudesse premiar o melhor estudante de pós-graduação quando ele passou numa prova de ingresso com a melhor nota, dar um tipo de financiamento especial para ele, premiar por produções muito especiais, isso traz as pessoas para frente, e isso é um incentivo, né? Nem sempre ser igualitário é bom. Você fomentar a excelência, né? Exatamente, exatamente. Bom, como é que você vê isso? Eu costumo caracterizar o impacto em impacto local, impacto mesoglobal e impacto global. Então, você pode ter um trabalho que tem um impacto de 8.000 citações, esse impacto é na comunidade científica, porque alguém que leu o seu trabalho vai publicar o seu trabalho. Mas como é que a gente compara um trabalho que tem 8, 10 mil, tem trabalhos com milhares de citações, com um trabalho, que, por exemplo, que muda uma política pública? Eu vou dar um exemplo. Os trabalhos todos que foram feitos no programa Biota, da FAPESP, né, eles acabaram gerando leis, acabaram gerando uma legislação nova. Essa legislação, ela muda a vida das pessoas. Então, ela cria novas políticas públicas. Então, o que é mais importante? É isso que nós temos que avaliar. É ter um impacto de milhares de citações nos seus colegas, é ter um impacto... ou é ter um impacto na sociedade local e mudar as coisas na sociedade local. O que eu costumo sempre dizer é que o impacto é válido em qualquer parte. Mas que nós, na comunidade científica, estamos acompanhando esse impacto que os europeus e os americanos estão vendo, que é o impacto na comunidade científica nela mesma. Né? Então, o significado disso, até o Humberto Eco, o semiólogo Humberto Eco, é que perguntava, tá, tudo bem, você tem, por exemplo, as 8.000 citações, e se 6.000 delas forem dizendo que o seu paper está errado? Né? Quanto está errado? A gente mede o impacto, mas a gente não mede o impacto positivo ou negativo. Talvez, ele dizia, né, se a gente fosse medir o impacto positivo e negativo, a gente se surpreendesse com isso. Né? Então, essa questão do impacto, ela, na minha opinião, tem que ser vista de forma diferente. O impacto local, muitas vezes sem nenhuma citação, ou com pouquíssimas citações, podem estar mudando a vida das pessoas. Então, só para terminar o raciocínio, impacto para mim é qualquer peça de conhecimento que é produzida por um cientista que provoca uma alteração no mundo físico. Essa alteração no mundo físico pode ser o ciúme do seu colega de departamento somente, porque você publicou e ele não, certo?
mas ela pode ser uma matéria que você fez várias vezes, né? Uma matéria no Estadão, pode ser uma matéria no Jornal Nacional, que não vai gerar tantas citações científicas, e podem ser também 8, 10 mil citações. Então a gente tem que valorizar, a gente tem que valorizar tudo. A ciência é tudo. A ciência não é só o impacto nela mesma. A ciência é o impacto na sociedade como um todo. Você uma vez me deu um exemplo de uma cartilha da Embrapa, né? Você tem um conhecimento da agricultura que muitas vezes é aplicável à nossa agricultura aqui. Então não vai ser citado na Europa porque é um conhecimento que não se aplica lá. Ele está falando isso porque a gente tem pouca citação, mas Quantas citações tem uma cartilha da Embrapa que eu já usei várias vezes de como cultivar sorgo, né, Adriana? Como cultivar o sorgo, como cultivar uma planta, que ele publicou uma cartilhazinha ali que não tem citação nenhuma, não é um paper, mas é uma ciência que me faz existir como cientista. Né? E falando em agricultura, muitas vezes as pessoas não enxergam a ciência que está por trás de praticamente toda a nossa economia, né? A gente sempre valoriza muito o agronegócio, o petróleo, a Embraer e tal. Então, mas as pessoas não enxergam que para essas empresas, para essas atividades existirem, você tem todo um histórico, né, de pesquisa científica por trás. Como é que você percebe essa sociedade? As pessoas às vezes não enxergam essa conexão? Eu acho que a sociedade enxerga com mais facilidade a ciência mais prontamente aplicável, que é a ciência que o Marcos faz. Mas por trás dela, todo mundo sabe que tem uma base, aquele alicerce daquele prédio que eu falei que a gente constrói, que é de ciência básica. E ciência básica, porque você está descobrindo coisas completamente novas, ela não é muito previsível. E é por isso que a ciência básica é no mundo inteiro financiada publicamente. Ela é para explorar o universo. E ela que levou a invenções absolutamente seminais para nós. O antibiótico veio de ciência básica, foi descoberto por acaso, o plástico veio de ciência básica. Tudo isso é ciência básica, né? Eu gosto de dar um exemplo do meu orientador de doutorado, que estava estudando, no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele estava estudando o metabolismo de batata. E médico formado, mas estava estudando batata. E ele descobriu que na batata tem a mesma proteína que se sabia só tem em mamíferos antes. Não tinha se achado em outras espécies sem ser mamíferos. E em mamíferos se achava que fazia parte da regulação de calor, né? Porque mamífero mantém a temperatura corporal constante. Agora, quando você acha em batata também, não é por causa disso que essa proteína existe, ela é muito mais antiga. Foram procurar, acharam em todo lugar, reino animal, reino vegetal, e acharam várias outras funções. E hoje, por causa dessa descoberta em batata, nós sabemos que essa proteína é um dos motivos pelos quais pessoas engordam ou emagrecem com mais facilidade. Sabe aquelas pessoas que são magras de ruim, que comem um monte e não engordam? Elas têm mais dessa proteína. E descobriram isso por causa da descoberta do metabolismo da batata. Eu acho que ninguém podia esperar que a gente chegasse nesse ponto, né? Então, a gente precisa desse alicerce para construir em cima de descobertas novas, de coisas que a gente está explorando o universo que são inesperadas, para chegar em coisas verdadeiramente novas e aí aplicáveis, né? E aí, numa situação de restrição orçamentária, que você tem pouco dinheiro, você tem que tirar dinheiro de algumas coisas, você poderia falar, pesquisa de metabolismo de batata, vamos cortar, né? Não vai servir para nada. Mas essa é a pesquisa mais barata de todas também, porque a pesquisa aplicada, ela custa muito mais. Então, não é um corte que vale a pena. Perfeito. Pergunta da plateia aqui. Qual é a diferença em qualidade entre as universidades públicas, federais e particulares? Por quê? Existe uma diferença e se existe, por quê? Existe uma diferença, não é em todas as universidades, mas a diferença é a pesquisa. A diferença é unicamente esses pesquisadores que podem ficar nos seus laboratórios encontrando a proteína da batata. Né? E outros que podem também ficar nos seus laboratórios aplicando a proteína da batata e descobrindo as tecnologias. Né? Como a Alicia falou, o investimento na ciência, ele é muito pouquinho na ciência básica, ele é médio na ciência pré-aplicada, que eu chamo de pré-aplicada, mas se você for realmente aplicar, se você descobrir vamos ver que você descubra uma molécula que seja um antidiabético, né? Descobrir a molécula pode custar R$100 mil, certo? Você depois aplicar isso e fazer os testes pode custar R$1 milhão, R$2 milhões. Para você fazer todos os testes para colocar isso no mercado, você vai gastar R$100 milhões. Então, é uma curva exponencial.
certo? Então, essa curva de produção de conhecimento, ela ocorre na universidade pública, principalmente, e ela não consegue ocorrer na universidade particular, porque na universidade particular, quem paga é o aluno, então, quanto mais alunos você tiver, mais dinheiro você ganha, e aí você vai ter o lucro, e aí os professores têm que ficar ocupados dando aula. Qual é a fórmula que o pessoal está encontrando? Em algumas universidades particulares, eles estão separando um pequeno grupo de professores, usando a lei de Pareto, né? Eles pegam lá 20% dos professores que têm uma boa formação e que têm capacidade de pesquisa e colocam aqueles professores só para pós-graduação e para fazer pesquisa, certo? E o resto dos professores, ou que são mais jovens, ou que não têm tanta vocação para pesquisa, vão ficar dando as aulas. O que não tem nenhuma diferença de mérito da aula, como a Alicia falou, é tão importante quanto fazer a pesquisa, só que quem está com a tocha na mão, né, que está fazendo a pesquisa, está com a tocha na mão, está mostrando, está abrindo, está descortinando o escuro, né? Essa estratégia, então, temos que prestar muita atenção. Uma universidade que faça isso, ela vai precisar de dinheiro para pesquisa. Vamos supor que eu tenha aqui 100 professores. E eu pego 20 e digo, vocês vão fazer pesquisa, e os outros 80 vocês vão dar aula. Para fazer pesquisa, Alicia, como é que a gente faz pesquisa nesse estado e nesse país? Nós precisamos de dinheiro de onde? Financiamento público. Predominantemente. Portanto, a universidade particular que faça pesquisa seriamente, que queira fazer, vai pedir dinheiro onde? Na FAPESP, vai pedir dinheiro no CNPq, vai pedir bolsas para CAPES, e bolsas para o CNPq e bolsas para CAPES, certo? E para a FAPESP. Se quiser mandar para o exterior, vai ter que pedir bolsa, certo? Porque não vai dar lucro o que vai fazer. Então, na realidade, a pergunta que eu faço é, então, a pesquisa sempre vai ser com dinheiro público, porque nós temos as agências financiadoras, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Você colocou, né? Isso no mundo inteiro é assim, né? Não é uma jabuticaba brasileira. Não é uma jabuticaba de forma alguma. Isso é no mundo inteiro. As agências financiadoras públicas são as que principalmente mantêm a pesquisa. E existe uma questão toda das empresas. As empresas investem em pesquisa? Investem. Só que jamais vai investir na proteína da batata. Exatamente. Ela vai investir depois que a proteína estiver descoberta, certo? Porque vai ganhar alguma coisa. Eu cansei de ouvir de empresários falar assim, eu te dou dinheiro, eu posso te dar até 1 milhão, mas se você dizer para mim, eu te dou R$1, quanto você me dá a mais de R$1? Se você me der R$1,10, eu te dou 1 milhão. Se você me der 90 centavos, eu não te dou nada. Por quê? Porque é o capitalismo. Não é ruim nem bom, certo? É lucro. Ninguém vai jogar dinheiro fora, certo? Agora, nós podemos fazer o consórcio e fazer o sistema público para fazer com que as empresas existam e deem emprego aos professores. É um sistema lindo, é um sistema que está funcionando desde o século XIX até agora. Tem uma pergunta aqui da plateia sobre a questão dos rankings, né? Eu vou colocar porque isso também sempre surge, né? Dos rankings universitários, né? Tem vários rankings e as universidades, a USP está em diferentes posições de cada um deles, com diferentes critérios e tal. Mas vamos discutir isso um pouco, né? Como é que a gente tem que olhar para esses rankings e o que eles significam, né? A USP está em várias posições nesses rankings internacionais, os métodos são diferentes, mas está quase que 100% das vezes primeiro no Brasil e muito predominantemente também na América Latina. Então, acho que nesse sentido regional a gente está muito bem. Internacionalmente está variando um pouquinho e é metodologia mais do que qualquer outra coisa, né? Subiu 2 pontos, desceu 2 pontos, isso está dentro dos diferentes mecanismos de se medir esses ranqueamentos. E a gente precisa ver os rankings que a gente quer. Alguns desses rankings são de visibilidade internética ou de conhecer o nome. As pessoas não conseguem nem pronunciar São Paulo, né? Se você não fala português, o som nasal é difícil. Eu não sei se esse é o mais importante para mim. Eu gostaria de ter visibilidade da nossa ciência, visibilidade do nosso profissional. Os rankings que levam isso em consideração, esses eu quero ver a gente subir sempre. Então, eu acho que a gente precisa se avaliar no que a gente quer melhorar e a melhora de posicionamento nos rankings ser uma consequência do que a gente quer para nós, né? Não o que a gente aspira primariamente. Não ser o objetivo, né? Exatamente. Trabalhar para subir no ranking, mas trabalhar e subir no ranking como uma consequência disso, né? O que você prefere?
É uma universidade que está no número 5 no ranking ou uma universidade que tem 10 prêmios Nobel? Qual é a sua preferência? O ranking, ele, como a Alicia falou, o Hareton é bonito ou é feio? Depende de quem vamos fazer olhar. uma enquete, não é melhor não? A mulher dele acha ele lindo, eu acho ele feio. Mas a gente, quem olha, dependendo do que mede e de como olha, vai ver uma coisa. A única solução científica que eu vejo para os rankings é você ter um número de rankings tão grande que nós possamos fazer uma meta-análise, que é uma análise estatística, onde eu vou pegar todos os rankings e aí provavelmente eu vou ver que não tem muita... Que, assim, que a USP está entre o 80 e o 200, a Unicamp está entre o 100 e o 500, e falando do Brasil, a UFRJ está ali mais ou menos, não difere da USP. Provavelmente, para a minha visão de cientista, hoje, olhando essa questão estatística, esses rankings, eles não dizem muita coisa. O que diz é a descoberta científica. Eu acho que é muito o que a Alicia falou. É a descoberta científica, é a inovação, é a descoberta de algo totalmente novo. Isso é muito, muito difícil de fazer. E a gente não tem que ensinar os alunos a serem melhores no ranking. É muito difícil de explicar, quando a gente fica mais velho, que a gente já tem vários trabalhos e muitas citações, explicar para o aluno porque ele precisa fazer um concurso, porque nós mesmos vamos avaliar no concurso um aluno para entrar, ele tem que ter um certo número de citações, um índice H e um número de papers, certo? Mas isso é realmente importante? Ou o mais importante é a descoberta? Então, um cientista, de acordo com o Simonton, que eu estava mencionando para você lá fora, um cientista, ele pode publicar 500 papers, 100 papers ou 20 papers na carreira dele. Ele vai ter o seu primeiro paper, o seu melhor paper e o seu último paper. Certo? Então, se você pegar, eu vou pegar o Bach. De toda a obra que Bach produziu, quantas são as obras que realmente estão no topo? Que você Quase vai todas, tocar, Marcos. Agora você você falou me pegou. uma musicista aqui, você tocou num ponto... Se você pegar o Beethoven... Foi justamente Bach. Certo? É aqui, não, no topo em termos de visão, de popularidade e de inovação, certo? Se você, a Quinta Sinfonia de Beethoven, a Nona Sinfonia de Beethoven, em que pese que você tem coisas muito criativas nos quartetos, etc., mas assim, o que você vê, né? O que você vê de um cientista é, geralmente, uma descoberta, certo? O Einstein publicou quantos papers? Qual é o número de citações dele? Né? O que importa... Quem se importa, né? É a relatividade. Ele fez a relatividade. O Darwin descobriu um monte de coisas na botânica que são maravilhosas. A auxina, vocês já ouviram falar disso? Né? A auxina, ninguém ouviu falar. É um hormônio vegetal super importante do crescimento. Mas o que ele fez? Seleção natural. Certo? Essa é a obra máxima dele. Ele fez outras muito boas, mas é a obra máxima dele. Então, o impacto de um cientista ou de um artista, ele segue esse padrão até hoje. Né? Tem mais uma pergunta aqui sobre a questão da... vou colocar uma priorização. Mais uma vez, a gente está numa escassez de recursos, né? Dentro das próprias universidades é preciso fazer escolhas, né, de como gastar o dinheiro disponível, e aí tem um questionamento, vamos dizer, da utilidade das ciências humanas, né? Ou seja, vamos focar na engenharia, na medicina, que são ciências, vamos dizer, que trazem resultados práticos, concretos, né? E como é que vocês veem isso? Quer dizer, tem que fazer escolhas, aí como é que você faz essa distribuição e tem coisas mais importantes do que outras? Ciências humanas são as ciências que entendem como a gente pensa, o que nos inspira, como a gente se interrelaciona. Como que você vai falar que isso não é importante? Isso é extremamente importante. E fora, as ciências humanas são muito baratas comparadas com a ciência que eu faço, por exemplo, né? Que é uma ciência laboratorial, que requer insumos, que requer equipamentos, né? A maioria das ciências humanas requerem salários, e não muito mais do que isso. Eu acho um absurdo você falar que qualquer área científica é mais ou é menos importante, justamente porque na fronteira do conhecimento você não sabe o que é importante. Então, você falar que ciência humana não é importante, ou que ciência básica não é importante, qualquer aspecto da ciência não é importante, é um absurdo. Né? Todas as áreas são. Em 2 minutos, Marcos. 2 minutos.
ciências humanas. Se nós fizermos a mesma coisa que eu fiz com a luz, vamos apagar as ciências humanas. O que acontece? Acaba, não tem mais ciência. Do que a sua ciência, você trabalha com biologia de plantas, bioetanol, mudanças climáticas, para que você precisa de ciências humanas? Eu trabalho com mudanças climáticas globais também, mas trabalho com pesquisa básica também, e trabalho agora com um programa na USP, que é o programa USP Cidades Globais. Viver em cidades. 90% das pessoas até 2040 vão estar vivendo no mundo urbano. O mundo urbano é isso que a gente conhece aí, é andar nessas calçadas, a respirar esse ar poluído, ou não tão poluído, porque nós produzimos etanol, né? Se nós não cuidarmos de todas essas inter-relações humanas, nós simplesmente vamos apagar a luz do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, em vários aspectos, porque só tem 2 minutos, né? As ciências humanas, eu sempre penso que nós estamos muito próximos do que eu chamo da grande fusão. Quando eu comecei a trabalhar com ciências humanas, nós vamos ter a grande fusão, que vai ser a fusão já está começando, isso já existe. É a fusão das ciências humanas com as ciências exatas e as biológicas. Isso será, provavelmente, no século 22, ou talvez já no fim do século 21, na segunda metade do século 21, as duas ciências serão indistinguíveis e existirá, na minha opinião, uma nova ciência. Né? Porque não existe ciência sem ser humano. Tire o ser humano, faça igual a luz. Tire o ser humano. Para que nós fazemos ciência? Para que a gente faz? Mesmo que seja ciência básica. A Alicia falou, tá, a gente tem que ficar esperando para surgir a proteína da batata. Mas a gente está esperando para surgir a proteína da batata. Nós estamos esperando para surgir outras proteínas e outras coisas. Então, nós ficamos esperando que aqueles cientistas que estão investigando o mundo ao acaso iluminem esse mundo para nós, para que nós possamos fazer o quê? Vestir uma blusinha bonitinha como essa, um sapatinho bonitinho como esse, uma água limpa como essa. Quer dizer, tudo isso é o quê? Por que a água tem que ser limpa? Por que a vida dele vale tanto? Isso é ciência humana. Por que a tua vida vale tanto? Por que o ambiente vale tanto? Isso é ética socioambiental. Certo? Então, não dá para falar de ciência sem... A Alicia falou isso bem claramente, sem seres humanos. E a grande fusão já está ocorrendo. Já está ocorrendo. As críticas muitas vezes são exageradas, mas claro que tem coisas que precisam melhorar. As críticas às universidades, às ciências, de uma forma geral. Então, vamos falar aqui dos problemas. O que vocês veem, o que precisa melhorar? De fato, quais são as críticas justas e coisas que realmente a universidade precisa fazer melhor e a ciência precisa fazer melhor? Eu acho que qualidade sempre a gente tem que buscar, eu acho que também premiar a qualidade ajuda, selecionar bem grandes perguntas importantes, é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer e está melhorando gradativamente. E também tem coisas completamente operacionais, né? Coisas que são do Brasil e não só da universidade pública, burocracia, etc., perda de dinheiro porque você dobra funcionários, porque... Meu instituto, por exemplo, os funcionários eletricistas não podem mais trocar as lâmpadas porque precisa de certificações para isso, apesar deles fazerem isso há muito tempo. Então, agora você contrata uma empresa terceirizada para trocar a lâmpada enquanto você tem um funcionário pago para isso. Isso é uma perda de dinheiro. Né? E isso é um custo Brasil que a gente precisa melhorar no Brasil como um todo, não só na universidade pública. Eu acho que momentos de crise também são momentos para a gente repensar esses processos. Uma coisa na universidade pública brasileira é que a gente tem muito pouco financiamento de uma fonte que é muito importante no exterior, que são doações. Doações, muitas vezes, de ex-alunos ou pessoas interessadas em apoiar a ciência, são importantes fontes de financiamento das grandes universidades mundiais. Se você tenta fazer uma doação para uma universidade brasileira, primeiro, a burocracia é enorme, e segundo, não tem nenhuma vantagem fiscal no final disso. Você não ganha uma isenção de impostos, alguma coisa assim. Isso seria um investimento enorme nas nossas universidades, a gente poder fazer esse tipo de doação direto para a educação, direto para a ciência, com uma facilitação. Eu acho que seria uma maneira alternativa de trazer mais vigor para as universidades, que seria bem interessante.
Os 2 pontos, vou pegar um ponto da lista, que é o ponto da gestão. Realmente, esse é um problema de ciências humanas gigantesco. As ciências humanas, assim como as outras ciências, quer dizer, a gente pode descobrir como é que a gente quebra o núcleo do átomo e fazer bomba, certo? A gente pode descobrir uma nova bactéria e matar um monte de gente, mas a gente pode salvar um monte de gente, a gente pode produzir energia por outro lado. As ciências humanas é a mesma coisa, né? A gente pode ter leis, né, e usar essas leis para coisas boas. Ou a gente pode usar para não deixar o cara trocar lâmpada, certo? E com isso gastar um monte de dinheiro. É mais ou menos o que a gente está fazendo no Brasil e no mundo, que é essa judicialização enorme, que é uma coisa que está na conta das ciências humanas, e as ciências humanas vão ter que resolver isso. E a ciência da gestão, a ciência da administração, da gestão, eu digo, quando a gente fala em mudança climática global, a gente fala muito dessa questão que é chamada de gestão e governança, né? Como é que eu vou lidar com isso? Isso é tudo ciência. Eu tenho que descobrir métodos novos de fazer isso. Esse é um lado. O outro lado é, assim, na minha apresentação, aí o desafio que o Ayrton me deu para fazer isso me levou a pensar coisas que eu não tinha pensado antes. Obrigado, Ayrton. Que é essa questão de que tudo foi feito ali entre 1700 e 1900 na Europa, e os caras já estão sempre à frente da gente. É difícil da gente seguir. Só que existe um autor chamado Ray Kurzweil. É um futurólogo, mas ele não é só futurólogo. Ele pega números e faz modelagens. E ele mostra claramente, no livro dele chamado A Singularidade Está Próxima, vou fazer um paralelo com o que eu falei da grande fusão, né? Que é o seguinte: se você pegar as descobertas humanas no tempo, nós estamos aumentando exponencialmente. De tal maneira, eu vou dar o exemplo do Kurzweil para vocês entenderem melhor, que ele diz assim, que em 2029, de acordo com os cálculos, modelagem, em 2029, nós chegaremos a computadores que serão melhores do que o cérebro humano, inclusive com apreciações de ética, de estética e emoções. 2029, está aí. Por quê? Porque a curva exponencial está dizendo isso, não é porque o Kurzweil quer que seja. Então, o que nós temos que entender, e eu não vou responder a pergunta, eu vou deixar uma pergunta. O que nós temos que entender é o seguinte: o Brasil, ele está num ponto da curva exponencial completamente diferente do que a curva exponencial do que os europeus estavam. Então, o que nós precisamos pensar na nossa universidade é o que tem que ser a nossa universidade, e eu vou usar um termo aqui de ficção científica, o warp. Todo mundo sabe o que é o warp, quando você viaja no Star Trek saberão. Quem viu Star Trek sabe, né? Quando você vai do ponto A ao ponto B, né? Sem passar você faz uma dobra no espaço. Nós precisamos fazer uma dobra intelectual. Nós precisamos achar um meio, senão nós não vamos sobreviver. Nós precisamos achar um meio nessa curva exponencial, criarmos uma forma de nos ajustarmos onde os europeus estão e, de preferência, passarmos eles, certo? Para que a universidade brasileira sobreviva, que a sociedade brasileira possa não ficar imitando e sim passar a inovar. Existe a imitação e existe a inovação. O brasileiro, tradicionalmente, gosta de imitar. Os argentinos até chamam a gente de los monos, certo? A gente gosta de imitar. Nós temos que equilibrar isso e passar da imitação para a inovação. O problema é como. Então, gente jovem tem que começar a pensar nisso, e gente velha, você não é velha, mas eu sou velho, a gente tem que começar a pensar nisso também. Perfeito. Nosso tempo já estourou, mas eu vou fazer uma última pergunta, pedir para vocês responderem realmente muito rápido. Tá? Acho que é uma pergunta legal que veio da plateia aqui. Quer dizer, vocês estão falando da ciência na universidade, obviamente, com uma paixão muito grande, né? Claramente é uma coisa que vocês têm muito orgulho de fazer e tal. Como é que a gente transfere esse orgulho para a sociedade como um todo, né? Como é que a gente faz a sociedade e os políticos enxergarem o que vocês estão mostrando para a gente aqui, né? Uma das consequências boas desses tempos ruins de tanto questionamento à ciência é que está surgindo cada vez mais gente divulgando ciência, que é o que você faz aqui,
mas mesmo até divulgadores completamente informais, né? Grupos de estudantes postando vídeos na internet, crescendo cada vez mais essa divulgação. Isso é extremamente importante. E eu acho que nós, como cientistas, também vamos ter que aparecer mais e falar mais sobre o que a gente faz, talvez não só nos comunicar dentre os nossos pares, que isso a gente já é internacionalmente conhecido, mas também se comunicar para a população geral, porque a quantidade de informação que está ali fora é enorme, só que a quantidade de informação ruim, na minha área, metabolismo particularmente, é enorme também. Então, precisa de algumas pessoas com posições e renome para chegar e falar, olha, isso é verdadeiro, isso não é, e colocar as coisas no lugar. Perfeito. Marcos, 15 segundos. Eu te dou que eu sei que você vai falar Você quer minuto uma e meio. super short? Apaga a luz. Apaga a luz. A divulgação é extremamente importante, eu sei. Só que, na minha opinião pessoal, ela não vai funcionar. Porque nós estamos tentando colocar água num copo que já está cheio. A cabeça das pessoas que estão aí está cheia já. Nós temos que mudar a cultura. E essa mudança de cultura, ela passa talvez por 2 pontos. Um é pegar alguém como a Mariana, que está aqui, que está na política, e colocar gente jovem desse jeito, fazendo campanha para você, Mariana, pegar gente jovem desse jeito e colocar nos lugares-chave da política. Isso muda a cultura, porque quando chegar lá, numa hora em que você está discutindo uma política pública, ela levantou o dedo e fala, escuta, que está baseado em que esse negócio? Entendeu? Se tiver uma Mariana, não vai fazer nada, mas se tiver 10... aí vai fazer uma diferença enorme. Aí entra a clonagem, né? Para a gente clonagem, a clonagem intelectual. Nós precisamos clonar mais gente. E o outro ponto é a cultura das crianças. Nós precisamos fazer com que as nossas crianças, que elas vejam o mundo científico. Eu costumo lembrar, eu já passei os 2 minutos. Eu costumo lembrar do seguinte, que... Tem que ter aquelas bengalas assim, de tirar do pó. Não sei se todo mundo aí é velho o suficiente para ver a propaganda do Omo, né? Que é um produto da Unilever. A gente não tem patrocínio da Omo. Não temos patrocínio do Omo, mas o Omo é interessante. Por quê? Porque as propagandas de sabão em pó, elas eram feitas por companhias inglesas. E os ingleses, se vocês forem morar na Inglaterra, os ingleses, eles têm a ciência no sangue. As propagandas que passam na televisão, todas elas têm experimento e controle. Certo? Então, como é que o cara faz uma propaganda de sabão em pó? Ele fala assim, ó, tá vendo? Camisa suja, lavada com sabão X. Camisa limpa, lavada com Omo. Certo? O que aconteceu no Brasil? É uma tristeza para mim ver. Eu vi uma propaganda em que só tinha uma música e alguém fazendo um gesto. Tipo propaganda de perfume, né? Certo? Tipo propaganda de perfume, nós já discutimos isso. Então, se nós não mudarmos essa cultura, se as pessoas não começarem a enxergar ciência em tudo, inclusive em coisas como propaganda, como futebol, que futebol é uma coisa importante para os brasileiros, agora está entrando, o pessoal pega os números, faz as análises, isso é muito, muito importante e muda a cultura. Então, a mudança cultural é muito difícil. Talvez na próxima geração, ou daqui a 2 gerações, a gente seja mais científico, mas a gente tem que se atentar para a grande fusão. Não será mais aquilo, provavelmente, que nós temos hoje. Perfeito. Alicia, muito obrigado. Marcos, obrigadíssimo. Obrigado, pessoal. Foi excelente. Nos vemos no mês que vem de volta aqui. Muito bom.